E aí, nono ano, cá estamos de novo no nosso estudo de proporcionalidade e vamos começar. Bom, nós vimos na última videoaula a questão da proporcionalidade da razão. O que é a razão? Que é o resultado de uma divisão, de uma fração, que é um coeficiente, alguma de suas aplicações. Todas as definições que estão do nosso livro. Agora, continuando, a gente vai ver a questão da proporcionalidade iniciando-se na trigonometria. Ok? Então, a primeira proporcionalidade que a gente vai ver é a questão do número π, que é sempre a questão do comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. Então, em qualquer circunferência, qualquer uma, que nós tivermos aqui um diâmetro d1, que pode variar em qualquer medida, e pegarmos o comprimento dela, fizermos a aferição com um barbante que seja, a gente já fez exercício lá no 8º ano, é só vocês puxarem um pouquinho que vocês vão lembrar, colocar um barbante, pegar essa medida desse comprimento e dividir pelo diâmetro, nós vamos ter uma medida que é equivalente ao π. E se nós fizermos isso também numa circunferência um pouco maior, com um diâmetro aqui maior que D2 no caso, que D2 sendo maior que D1, nós vamos ter a mesma situação. Então, aplicando a proporcionalidade, se nós fizermos a divisão deste comprimento pelo diâmetro C1 e D1, e fizermos a divisão deste comprimento, que eu vou chamar de C2, pelo diâmetro 2, eles vão ser proporcionalmente iguais e eles vão gerar o número π. Façam em casa, desenhem circunferências com o compasso, peguem o barbante, façam a análise ali, pega o diâmetro, pega o comprimento. Lembra que a abertura do compasso é o raio, então você tem que medir ali, passar um segmento de reta pelo centro para achar o diâmetro. E você vai ver que o comprimento dividido pelo diâmetro é igual, sempre proporcional ao comprimento dividido pelo diâmetro da outra. Sempre vai gerar o número π. Então, essa é uma aplicação da proporcionalidade que a gente tem dentro da trigonometria. E mais para frente, vocês vão ver que esse número π, a gente vai começar a trabalhar com a questão dos radianos. Sempre dando um spoiler para vocês daquilo que vocês vão ver no ensino médio, beleza? Então, essa é a questão da proporcionalidade aplicada na trigonometria, na questão do número π. E uma outra aplicação da proporcionalidade é na questão dos triângulos, que a gente vai começar a ver. Bom, aqui nós temos um exemplo que está aí na página do livro, vou confirmar aqui a página, na página 88. Nós temos a proporcionalidade em relação à abertura de 30 graus. O que acontece, pessoal? Aqui nós vamos começar a chamar o triângulo, nós vamos ter algumas medidas específicas. Bom, esse exemplo do triângulo é um triângulo retângulo, e aqui nós vamos ter, ó, o comprimento maior desse triângulo a gente vai chamar de hipotenusa. Vou colocar aqui, hipotenusa. Esse segmento, ó, que está oposto a 30 graus, está de frente com ele, a gente vai chamar de cateto oposto. E esse que está do lado, a gente vai chamar de cateto adjacente. Então, vamos nomear aqui, ó, com nomes esse segmento. Ó. Vamos colocar aqui como A, B e C. Então, aqui eu tenho que o segmento AB é o meu cateto adjacente. Lembrando que eu estou falando em relação ao ângulo de 30 graus. Eu tenho que BC é o meu cateto oposto. E eu tenho que AC é a minha hipotenusa. Comecem a guardar essas situações, porque a gente vai começar a usar, principalmente no Teorema de Tales, que é o próximo conteúdo, e na trigonometria que vem logo a seguir. Bom, então eu tenho que, como esses segmentos têm esses nomes em relação a 30 graus, nós temos que sempre se o ângulo alfa é 30 graus, eu tenho que a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, esses dois aqui,
sempre será meio, desde que nós tenhamos o ângulo de 30 graus. Essa é uma ideia da razão. Isso vai se aplicar no ângulo de 30, e aí nós, obviamente, se ele é um triângulo retângulo, eu tenho aqui o ângulo de 90 e aqui o ângulo de 60. E esta é a razão que vai acontecer em relação ao ângulo de 30 graus. Nos exercícios da página que vocês têm na página 88, vocês vão analisar essa questão do 30 graus e analisar o que acontece quando muda também de 30 para 60, entre outros que vão aparecer. Mas a razão que vocês têm que guardar neste momento é que o cateto oposto para a hipotenusa no ângulo de 30 graus equivale a sempre meio. E aí tem o explorar e descobrir para a gente poder dar uma olhada. E a última situação que a gente vai ver nesta videoaula é a questão da proporção para com dois segmentos. Olha só, no nosso exemplo do livro eu tenho o segmento AB e o segmento CD na página 89, um com 4 centímetros e um com 6 centímetros. Então eu tenho que AB, que é o segmento menor, está para CD, que é o segmento maior. Automaticamente, nós temos que 4 está para 6. Quando eu faço a simplificação, eu tenho que esse aqui equivale a 2/3. Logo, eu posso criar vários segmentos proporcionais, porque eu tenho 2/3, que é o chamado coeficiente de proporcionalidade. Esse coeficiente de proporcionalidade me dá a liberdade para criar vários segmentos proporcionais a esses dois. Por exemplo, eu posso criar um segmento, né? Se a gente for multiplicar aqui, ó, vezes 4 e vezes 4, eu posso criar um segmento com 24, vou colocar um ED aqui, por exemplo. Um ED com 24 centímetros. Opa! E um FG, vou colocar aqui em cima para ficar melhor. E um FG com 16 centímetros, pois eles são proporcionais, obviamente não está em escala o meu desenho, mas eu tenho aqui, ó, com 16 e 24, então se FG está para ED, eu vou ter que 16 está para 24, e quando nós fizermos a simplificação, ó, 16, opa, estou enroscando no fio, está para 24, então, quando eu fizer a simplificação aqui, ó, dividido por 4, dividido por 4, eu tenho 4 está para 6, dividido por 2 e dividido por 2, eu tenho que 2 está para 3. Então, ele gera o mesmo coeficiente de proporcionalidade e eu vou ter segmentos e segmentos proporcionais. E isso a gente vai aplicar principalmente na questão da razão do número dourado, que vocês vão conhecer e relembrar, e do feixe de Tales. Bom, nesta videoaula, a gente acabou de falar sobre os conteúdos da página 87, 88, 89 e 90. Então, aí vocês têm exercícios para fazer e boa aula e bom descanso e boas tentativas aí. Na próxima semana, sim, se tudo der certo, eu volto para a escola e retiro todas as dúvidas para vocês, ok? Até mais, tchau, tchau. Fechando aqui o vídeo, até mais.